boa noite, senhores acadêmicos. Eu queria convidar aqui para constituir a mesa o presidente da Academia Nacional de Engenharia. Queria convidar também o presidente do Conselho Empresarial de Tecnologia da Federação das Indústrias para tomar assento aqui na mesa. Eu convidei também a Academia Brasileira de Ciências, o presidente Jacó Pali Júnior, nosso companheiro, agradeceu muito, mas infelizmente ele está na Argentina. Pediu para justificar a presença. Chamou aí já? Não? Chamei aqui. Por gentileza. Então vamos sentar. Queria convidar o doutor Lindolfo para sentar aqui à mesa, representando muito bem representada a Academia Brasileira de Ciências. Bom, eu queria começar agradecendo ao senhor ministro Marco Antônio Raupp de ter aceito o nosso convite para vir aqui fazer a sua exposição, que, de certa maneira, eu assisti lá na Federação das Indústrias, na Firjan, e achei que era muito importante levar o conhecimento do nosso conselho diretor, tudo aquilo que lá eu ouvi. E também, com autorização dos senhores conselheiros, eu convidei as academias Brasileira de Ciências e Nacional de Engenharia para comparecer aqui, e todos viram com muita satisfação. O do ministro dispensa maiores apresentações, mas eu vou passar aqui rápido. Ele é doutor em matemática pela Universidade de Chicago, é livre-docente pela Universidade de São Paulo, onde foi professor associado do Instituto de Matemática e Estatística. Ele graduou-se em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua especialidade em pesquisa é análise numérica. Dividiu sua vida profissional entre as atividades acadêmicas e a gestão de instituições de ciência e tecnologia, tornando-se defensor da melhor integração entre a instituição de pesquisa e o setor produtivo. Foi pesquisador e diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica. À frente da diretoria do INPE, participou das negociações que resultaram no programa dos satélites CBRS, em cooperação com a China. Ainda no INPE, ele foi responsável pela implantação do Laboratório de Integração de Testes, LT, e no LNCC criou o Laboratório de Bioinformática, ambos considerados referência internacional e amplamente utilizados por pesquisadores e pela indústria. Foi um dos membros da criação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, organização que dirigiu entre 2006 e 2011, atuando de forma decisiva para a implementação de projetos inovadores. Ele foi presidente e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e membro do Conselho Superior da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparato à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. É membro da Academia Internacional de Astronáutica, IAA. De março de 2011 a janeiro de 2012, presidiu a Agência Espacial Brasileira, AEB, instituição a que conferiu sua larga experiência em temas da política e tecnologia espacial, tendo integrado também o Conselho Administrativo da empresa binacional Alcântara Cyclone Space, EACS. Ele foi membro titular do Conselho Nacional da Ciência e Tecnologia, CCT, presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, membro do Conselho de Administração da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Luz, Sincotron,
todas as instituições integrantes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É comendador da Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, da Presidência da República, e oficial da Ordem do Mérito das Forças Armadas do Estado-Maior das Forças Armadas. Desde janeiro, como também sabemos, ele é ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. Então, eu vou passar a palavra para o ministro, reiterando meus agradecimentos de ter aceito o nosso convite, vindo prestigiar o nosso clube, as nossas academias e também passar essas informações que me encantou na palestra dele na Firjan. Ministros, a casa é sua. Eu queria manifestar aqui um grande prazer e uma grande honra vir aqui falar no... Tudo bem, Edson? Como vai? Temos a presença aqui. Ah, tá bom. Muito obrigado. Um abraço a você. É um grande prazer aqui, uma grande honra vir aqui discutir, ter uma conversa com vocês aqui, representantes da comunidade de engenheiros desse país, e tanto a academia quanto o Clube de Engenharia. Eu quero então saudar o Francis Bogossian, nosso presidente do Clube de Engenharia, Paulo Vivacqua, doutor Paulo Vivacqua, presidente da Academia Nacional de Engenharia. Quero saudar aqui o prezado colega, o vice-ministro lá, Luiz Antônio Elias, lá do MCTI, parceiro aqui nesse esforço que a gente faz para desenvolver a ciência e tecnologia no país. Saúdo o Paulo Poggi, primeiro secretário do Clube de Engenharia, o caro amigo Fernando Sandrone, conselheiro da Firjan e acadêmico aqui da Academia de Engenharia. Quero saudar o Arnaldo Muxefeld, engenheiro, vice-presidente da Geomecânica, e saúdo a todos os prezados amigos e colegas engenheiros aqui presentes. O Francis e o Paulo me pediram para dar uma visão geral para vocês sobre a política de ciência e tecnologia em andamento nesse país. Então, esse vai ser o tema que eu vou abordar, e vou usar aqui um transparência para ser mais, talvez, ter melhor compreensão. Hein? Passamos para lá nós? Não, vocês que sabem, tudo bem. Não. Eu proponho a mesa, se achar melhor, para poder ver melhor o... Vamos lá. Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que os nortes, os conceitos básicos da política de ciência e tecnologia, eles derivam de uma nova visão, que é a visão de que ciência, tecnologia e inovação é um eixo estruturante para o desenvolvimento sustentado do país. Isso é uma visão que se estabeleceu formalmente a partir na organização do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. Eu diria, pela militância que eu tenho nessa área de ciência e tecnologia, que a formalização dessa ideia, isso é uma ideia evidentemente inerente ao pensamento de muitos de nós aqui, está aqui o professor Lindolfo aqui, que é um velho militante aí do setor, e sabe muito bem que isso é uma ideia antiga que permeia aí a comunidade científica, mas o reconhecimento do governo como no planejamento estratégico, no plano maior de desenvolvimento, no plano Brasil Maior, que é o plano de desenvolvimento, o desenvolvimento do Brasil, pela primeira vez foi estabelecido que ciência e tecnologia e inovação são fundamentais para o desenvolvimento da política econômica do país, política de desenvolvimento econômico. E isso faz naturalmente dar mais força, vamos dizer assim, à ciência e tecnologia, que ela passa, além de administrar o setor em si, ela tem que administrar todas as inserções das atividades de ciência e tecnologia em todas as atividades do país, né? E isso tem acontecido, a transversalidade, que é natural, conceitualmente é natural nas atividades de ciência e tecnologia, é a transversalidade em relação a outros setores. Mas o que eu quero salientar aqui é que pela primeira vez foi escrito isso, está lá formalizado, que ciência e tecnologia tem esse papel.
Então isso aí exige de nós muito mais protagonismo e uma grande interação com outros setores, não só do governo, mas de toda a sociedade. E o nosso desafio é exatamente de cumprir esse desígnio, né? Nós temos que preparar o sistema para fazer jus a essa questão, inclusive com essa nova palavra que foi incluída no Ministério, inovação. Quer dizer, o Ministério é responsável não só pela atividade de ciência e tecnologia, mas inclusive promover a inovação no setor produtivo. A inovação, obviamente, através da ciência, porque inovação tem inovação de todos os tipos. Nós estamos falando aqui mais inovação tecnológica, né? Então, essa inclusão da inovação, sem prejuízo para as atividades tradicionais de ciência e tecnologia, que foram desenvolvidas durante os últimos 50 anos, 60 anos nesse país, e que, para ser efetiva, realmente ela tem impacto na atividade social, na atividade econômica, nós temos que cada vez mais termos essa capacidade ampliada e qualificada de ter uma base de produção de conhecimento científico e tecnológico cada vez maior e mais qualificada. Então a política tem que contemplar isso também, mas tem que contemplar agora também como é que nós devemos atuar e que tipo de política nós temos que desenvolver para apoiar o desenvolvimento fora do setor genuíno de produção de conhecimento científico no país. Então, na verdade, nós temos que administrar, a política de ciência e tecnologia está voltada para administrar essa estrutura da produção do conhecimento científico e tecnológico no país, que é constituída tem 3 camadas, né? Uma delas são a camada das universidades, outros institutos científicos e tecnológicos e outros são as empresas. É aí que se desenvolve o conhecimento científico e tecnológico, são nesses 3 lugares. E então a política de ciência e tecnologia tem que atuar. Tudo bem, Salomão? Você está bom? Tem que atuar aí. Nas universidades, evidentemente, usa-se instrumentos diferentes para atuar nesses 3 setores, é claro, né? As universidades é aquela questão da expansão, qualificação, cada vez mais intensa, né? Da base de ciência e tecnologia. A universidade é responsável pela pesquisa em aberto, pela pesquisa descomprometida, vamos dizer assim, com resultados finais, práticos, né? E também pela formação de recursos humanos. Então, ali onde genuinamente são qualificadas pessoas, os recursos humanos que vão atuar no setor, e também onde se desenvolve a pesquisa no seu sentido lato, vamos dizer assim, né? Uma área de grande desenvolvimento, que qualquer os países líderes no mundo, é bastante incrementada, essa questão de P&D nas empresas. As empresas hoje são responsáveis pela produção de conhecimento científico, não só para uso próprio, mas também para a utilização da sociedade em geral. É sintomático isso o número de prêmios nobres que trabalham nas empresas. Quantos prêmios nobres a IBM já produziu? Quantos prêmios nobres a Bell Telefone já produziu? É coisa assim na ordem de 20, 30, tá certo? E por aí vai, né? Então, é um local também, uma estrutura onde se produz ciência e tecnologia. Diferentemente das universidades, a P&D nas indústrias, obviamente, ele não está envolvido na formação de recursos humanos, né? Mas ele está envolvido, ele atua através de projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento tecnológico. Aglutina equipes para desenvolvimento desses projetos e tem compromisso com eles. Obviamente que, por se organizar assim, diferente das universidades, nas universidades as coisas se desenvolvem na base, através de iniciativas individuais dos pesquisadores qualificados, aqui se desenvolve através de projetos. Então, isso já distingue uma atividade num local e no outro. Como é que você atua para promover a ciência, o desenvolvimento do conhecimento científico nas universidades? Atua através de instrumentos de fomento. Você coloca recursos à disposição, está entendendo? E decidindo sobre onde colocar os recursos pela qualidade das propostas, pela qualidade das universidades, pela qualidade dos departamentos, pela qualidade dos pesquisadores. Você auxilia em vários níveis, né? Nível de
você fomenta ao nível de individual, tanto ao nível individual quanto ao nível da organização como um todo, mas sempre primando pela qualidade. Já nas empresas, nós temos vamos dizer assim, o financiamento se dá, ou o financiamento da empresa, ou muitas vezes a empresa também articula financiamento do governo. Ela é estimulada a desenvolver certas linhas de trabalho para produzir determinados produtos que o governo está interessado, o país, a sociedade, a empresa está interessada em desenvolver. Ela atua, então, no financiamento de projetos. Claro, essa é a grande diferença entre um lado e outro. E no meio disso existem os institutos científicos e tecnológicos. Os institutos científicos e tecnológicos são instituições públicas ou privadas que contemplam, atuam mais ou menos à semelhança como as empresas atuam na produção do conhecimento científico, através de projetos, né, de missões. Eles trabalham por missões, porque esses institutos têm uma visão estratégica. Estratégica do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, da economia, tá certo? E também da estratégia do ponto de vista geopolítico, do posicionamento do país no concerto das nações, né? Por exemplo, um desenvolvimento de um programa espacial. Você não coloca um programa espacial dentro de uma universidade, nem dentro de uma empresa. Então você cria um instituto para desenvolver um programa espacial, porque é importante que o país detenha essa tecnologia na competição que ele exerce no cenário geopolítico, né? Um programa nuclear, né? Também você coloca isso no nível de uma instituição com a missão de desenvolver, uma instituição, um conjunto de instituições com a missão de desenvolver isso. Então, os instrumentos, é distinta a atuação desses vários segmentos na produção de ciência, de conhecimento científico e tecnológico, mas eles se complementam. E a interação, a política também é fundamental para estimular a interação e a cooperação entre esses vários setores. É talvez aí nessa cooperação que esteja a maior riqueza aí em termos de conseguir bons resultados em relação à política de ciência e tecnologia. Bom, a partir desses conceitos básicos aí que nós temos para organizar a política, eu gostaria de dizer quais são as linhas políticas vigentes hoje no MCTI, né, da nossa política de ciência e tecnologia, do governo da presidenta Dilma Rousseff, e